Queridos amigos, tudo bem? Dando continuidade, agora nós entramos na parte dos direitos fundamentais. Tal como eu fiz no bloco primeiro, aqui também eu vou listar para vocês o que será estudado. Nós começamos ali a partir do artigo 8º e nós vamos vários artigos adiante. Nós vamos trabalhar bastante coisa mesmo, eu estou puxando aqui só para você entender, nós vamos do 8º ao 42º. E a gente vai falar de vários direitos fundamentais. Ó, de trás para frente, nós vamos falar de transporte, vamos falar de habitação, vamos falar de assistência social, nós vamos falar de previdência social, profissionalização e trabalho, educação, cultura, lazer e esporte. Já é um grupo trabalhado junto, saúde, alimentos, direito à liberdade, respeito e dignidade e direito à vida. Ou seja, vão ser 10 itens que nós vamos criar com vocês e vamos detalhar a partir de agora aqui. Alguns verdadeiramente muito mais rápidos que outros, porém nenhum deles sem relevância para a sua prova, tá? Basicamente, moçada, e eu volto a insistir, você precisa fazer, paralelamente à aula que eu aqui ministro, a leitura do Estatuto do Idoso. Pega lá, abre a leizinha 10.741 e vai lendo, vai acompanhando. Talvez tê-la em mãos agora, impressa, com uma canetinha, um post-it, é a melhor coisa, porque aí você vai tecendo as suas notas ali, ok? Como eu disse a vocês, o primeiro desses direitos é o direito à vida. Tá? Direito à vida. Moçada, quando eu falo aqui do direito à vida, o que você tem que saber? Tem que saber basicamente o seguinte, que quando eu estou idoso, é quando eu vou chegando no termo da minha vida. Ou seja, quando eu vou chegando num processo em que eu vou me tornando velho. Então, o direito à vida no Estatuto do Idoso, ele busca destacar, e esse é o cerne aqui, o quê? O direito ao envelhecimento. O direito de eu envelhecer. Esse direito ao envelhecimento, ele deve ser preservado, ele deve ser compreendido com todas as particularidades que envolvem aqui a pessoa quando ela vai ganhando um pouco mais de idade. Esse direito ele é tido como um direito personalíssimo. Quando eu digo que é um direito personalíssimo, está relacionado que a personalidade da pessoa é um direito que a pessoa idosa não pode dele abrir mão, que não pode deixar de ser observado por ninguém. Todos devem observá-lo. Mesmo que a pessoa idosa diga assim, eu não quero ter o direito ao envelhecimento, quero ser tratado como adulto sempre, né? Eu não quero. Não, ela tem que ser, ela não pode nem sequer dispor das prerrogativas que a ela serão oferecidas. E é também um direito social. Tá? É um direito social, ou seja, é um direito que está no aspecto de quem vai exigir do Estado prestações materiais. Eu vou colocar aqui, ó, é um direito de caráter prestacional. Porque veja, pessoal, quando eu falo que nós temos um direito de liberdade, por exemplo, né, nós temos um direito de liberdade que é um direito que não é um direito social, né, um direito de primeira dimensão frente a um direito de segunda dimensão. Não quero entrar muito nisso aqui, porque não é tanto foco aqui, mas é importante que você saiba que é um direito que deve ser pelo Estado simplesmente observado, no sentido de dizer respeitado. Veja, eu tenho meu direito de liberdade. Eu não posso sair à rua um dia sem ter feito nada e ser preso. Eu não posso, né, pretender sair à rua e aí vir ali o poder público numa transmissão oficial na televisão dizendo assim, ó, tá todo mundo proibido de sair à rua aqui em Cascavel, no interior do Paraná. Não pode. Tá errado isso. Certo? A não ser que haja uma situação excepcionalíssima, eles podem restringir. A não ser que eu tenha praticado um crime, eles podem restringir. Ou seja, o Estado deve se abster de agir, dizendo, ó, fica na tua, deixa eu com o meu direito de liberdade aqui preservado. Tá bom. Quando se trata de um direito social, o Estado não é que ele não pode agir, pelo contrário, ele tem o dever de agir para tutelar esse direito social. Ou seja, o direito ao envelhecimento requer uma
atitude uma ação do Estado. Como que o Estado age? Poxa, o Estado age prestando ali atividades materiais voltadas à pessoa idosa que está envelhecendo, com assistência adequada, com direito à saúde bacana, né? Fornecendo a ela aquilo que eventualmente ela precisar. Né? Então, todos os bens que podem ser úteis ali ao seu envelhecimento devem ser fornecidos pelo Estado. Não sei se você já percebeu, mas aqui no Sul, né, no Paraná, que isso é bastante comum, que nós tenhamos essas academias ao ar livre. Isso faz parte e foi implementado no sentido do quê? De proporcionar e buscar ali um pouco mais de saúde física da pessoa que está envelhecendo. Destina-se principalmente para os velhinhos aquilo lá. Eles já iam à praça antes para jogar um dominó, agora eles vão à praça, jogam o dominó deles, mas também se exercitam um pouco, isso é positivo. Tá bom? Beleza? Sobre o direito à vida, pessoal, é só isso, tá? Que eu tenho para destacar ali. E tá no nos artigos 8º e 9º, né, do nosso estatuto. Daí, na sequência, o que você vai encontrar? Você vai encontrar um grupo de direitos, né? Você vai encontrar o direito à liberdade, direito à liberdade, esse sim é um direito de primeira dimensão, que exige do Estado, né, uma abstenção, ao respeito, ou seja, a pessoa idosa tem que ser respeitada, evidentemente, não precisaria nem dizer isso, e o direito à dignidade ainda. Também não precisaria dizer, né, mas está aí. É óbvio que a dignidade deve ser preservada em relação a absolutamente todas as pessoas. Tá, professor? Mas aí até tu tem razão. Né? A própria Constituição já assegura uma proteção à dignidade das pessoas. Então, por que cargas d'água? Isso aqui aparece aqui. Se já está na Constituição, simplesmente por repeteco posso ignorar? Veja, cuidado. Isso está aqui previsto por uma razão muito simples. Porque o tratamento que se dá, veja, à vida, a questão da liberdade, a questão do respeito, a questão da dignidade e todos os outros direitos fundamentais que aqui nós vamos escrever, recebe um tratamento especial. Recebe um tratamento específico. Tá bom? Beleza, vamos lá. Moçada, olhando aqui, quando eu falo sobre liberdade, o próprio, olha só, e aqui mais um dispositivo que eu faço referência, o artigo 10º, lá no seu parágrafo 1º, vai dizer o que? Olha, o que é liberdade? Né? Qual é o porque liberdade é uma expressão, né, bastante ampla, porque liberdade abrange o direito de eu ir, de eu voltar, de eu regressar, de eu permanecer em um local, mas também o direito de eu poder me expressar, de opinar, também o direito de exercer alguma crença ou ser praticante de alguma religião, né? O direito de eu ter acesso a práticas esportivas, o direito de eu viver junto da família e da comunidade na qual estou inserto, o direito de participar da vida política, seja votando, né? Ou até mesmo, né, registrando uma candidatura, sendo votado, e também o direito de eu buscar proteção, auxílio, sempre que eu precisar, orientação, caso necessário. Tudo isso está onde? Lá no parágrafo 1º do artigo 10º. Tá? Pessoal, direito à liberdade é isso. Direito ao respeito, moçada, respeitar a pessoa idosa. Aqui não preciso nem entrar muito, porque é muito circular. O que é o respeito à pessoa idosa? Poxa, considerá-la como tal, entendê-la, respeitá-la. E o direito à dignidade? Poxa, dignidade é o quê? É um atributo que envolve o respeito a todos os seus direitos de personalidade, certo? Quando você preserva, protege todos os direitos de personalidade de uma pessoa, e essa pessoa tem esses direitos podendo gozá-los, você diz que ela tem o quê? Uma vida digna. Veja, vida digna não é simplesmente sobreviver. Uma grande diferença entre sobreviver e ter dignidade. Sobreviver é estar de pé, gente. Dignidade é muito mais do que isso. É estar de pé com qualidade, tá? Então, beleza. Vamos lá? Tela aqui, pessoal, rapidinho, porque eu vou espiar. Tentei dar uma enganadinha aqui, não deu tempo, né? Mas eu tô com a minha garganta um tanto quanto seca, então eu vou espirrar por vezes, já peço desculpa de antemão aqui para vocês. Mas seguindo aqui na tela, eu falei sobre os dois primeiros grupos de direitos, e agora nós vamos falar sobre direito a alimentos. Direito, né, aos alimentos. Olha que legal.
Aí ele vem aqui dito, né, os alimentos avoengos, né, que são devidos aqui à pessoa idosa. Pessoal, direito ao alimento aqui, ele é muito simples, tá? Por quê? Porque assim, os pais, eles têm o dever de cuidar dos filhos quando eles nascem. Então eu tenho o dever de prover o sustento do molequinho que tá aqui nesse momento tá dormindo, pessoal, enquanto eu tô aqui batendo um papo com vocês, né? Eu tenho esse dever. Inclusive, se eu não cumprir com esse dever, o Estado pode, né, seja por meio da minha esposa, que poderia propor uma ação de alimentos, seja por meio do Ministério Público, que poderia fazê-lo, me compelir a eu deixar parte dos meus ganhos, né, deixar ali parte do que eu recebo dando as minhas aulas para o sustento dele. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que ele vai crescer, né, se tudo der certo, com as próprias pernas, vai trilhar o seu caminho, vai ter o seu emprego, vai ganhar o seu rico dinheirinho, vai ter sua família, vai se virar. E eu vou envelhecer. Quando eu envelhecer, é claro, todos pensamos em buscar uma forma com a qual nós consigamos viver com qualidade da velhice, né? Então, o que eu quero minha velhice? Eu quero ter lá minha previdência, ter meus ganhos, mas às vezes as coisas não funcionam bem assim, tem algumas pessoas que não conseguem guardar, outras por alguma razão perdem esse dinheiro, enfim, não interessa a razão. Mas se elas não tiverem condições de prover o seu próprio sustento, vai ser dever do Caio cuidar do pai dele. Inverte a ordem. Isso já vem da própria Constituição nessa pegada. Então, o idoso tem direito a ter alimentos prestados pelos seus filhos, ou por quem deles se responsabilizar. Claro, na hipótese de eles não terem condições de se sustentar a si próprios. Certo, pessoal? Tá? Veja, essa obrigação, diz o nosso estatuto, é uma obrigação solidária. Vamos lá. Os irmãos são solidariamente responsáveis por prestar alimentos aos pais idosos. Então, se um paga e o outro não paga, o que não paga pode ser demandado para que os dois cooperem, para que os dois auxiliem na prestação do alimento. E quando é solidária, significa dizer o seguinte: a responsabilidade é integral de cada um deles. Então, se vamos supor que determinado casal de idosos precisa de R$2.000 para viver por mês, pode-se cobrar 2.000 de um irmão, de um filho ou de outro. Tá? Então, você pode cobrar de um ou de outro. Entre eles, depois eles se acertam. Se você cobra do irmão tudo, ele vai dar um jeito de exigir do outro irmão lá o restante. Pode ser que cada um deles pague 1.000, pode ser que um pague 1.000, outro 1.500, porque tem mais condições, pode ser, não interessa muito. Mas é fato que os dois são responsáveis integrais pelo valor dos alimentos, certo? Importante dizer o seguinte, pessoal, que hoje buscar, para você pleitear esses alimentos, eu vou até colocar isso, quando você vai pleitear, ou seja, o pleito, ele pode se dar basicamente de duas formas. Ele pode se dar pela forma judicial, é a ação de alimentos mesmo, ou pode se dar de forma extrajudicial. Como que isso vai se dar? Extrajudicial pode ser decorrência de uma transação. Moçada, quando eu falo em transação aqui, leia acordo. É resultado de um acordo feito lá com quem está buscando esse alimento e quem é o devedor de alimentos. Então, por exemplo, né, o próprio MP, e são esses os dois atores, o MP ou a própria Defensoria Pública, tanto um quanto o outro tem legitimidade para proporem as ações de alimentos, eles poderão, né, fazer um acordo com o devedor de alimentos para pagar ao idoso, né, o valor lá mensal. Certo? Então, é uma forma, eles chamam isso de transação, é um acordo. Tá? O mais importante saber aqui é que esse acordo, uma vez, né, firmado, ele gera o que se diz aqui no direito processual como um título executivo extrajudicial. Se você já estudou processo civil comigo, né, eu sou professor de processo civil, já deve ter ouvido por algumas vezes falar em título executivo judicial e extrajudicial. Se você não estudou processo civil, isso aqui pode ser um pouco novidade para você, então eu vou tentar te explicar de forma bastante simples aqui, na essência daquilo que você precisa saber para sua prova. Veja,
Vamos lá, você saiu com o seu carro hoje para o trabalho e alguém veio e bateu no seu carro furando uma preferencial. Você vai ter que propor uma ação para provar que o sujeito que bateu no seu carro não tinha razão e, a partir disso, o Estado exigir que esse sujeito que bateu no seu carro repare o veículo. Certo? É isso. Então você vai propor uma ação que nós chamamos, no primeiro momento, que ela teria uma fase inicial de conhecimento para o juiz. O juiz vai conhecer do que aconteceu e vai tomar uma decisão dando razão a você ou não. Quando ele sentencia, é que se diz que o juiz tem pleno conhecimento dos fatos. Ou seja, ele está convencido e ele já sabe quem tem razão ou não. Só que é o seguinte, uma sentença de papel lá no papel dizendo, olha, condeno a parte ré a pagar R$2.000 no conserto do veículo do aluno do Torques. É bom, mas não é muita coisa, pessoal. Porque no final das contas, o que vai realmente importar são os 2 contos no bolso. Você está entendendo? O que realmente vai ser importante é que essa grana vá para o bolso do sujeito. E aí entra o quê? Entra a fase de execução. É a fase de cumprimento de sentença. O que acontece? Então você primeiro propõe a ação, depois você vai executá-la no cumprimento de sentença. Quando eu tenho um título executivo extrajudicial, eu pulo a fase de conhecimento. Por quê? Porque esse título executivo extrajudicial já confere liquidez, certeza e exigibilidade. Então, ao invés de eu propor uma ação para eu provar, eu já proponho uma ação para executar. Então, o acordo não cumprido de alimentos já pode ser executado diretamente. Qual que é a vantagem? É muito mais rápido. Ao invés de eu propor uma ação para o juiz dizer que eu tenho razão, eu parto do pressuposto que eu tenho razão e já vou cobrar. Se a outra parte quiser provar que eu não tenho razão, ela vai ter recursos para fazer isso. Ela tem meios de defesa para poder fazer isso. Mas, a princípio, como as possibilidades de defesa dela são reduzidas, eu já vou para a execução direto. Tá bom? Então tá aí para vocês sobre alimentos, era isso que eu tinha para tratar. E olha que bacana, falamos de vida, liberdade, respeito, dignidade de alimentos, e eu já sigo aqui para que eu possa, na sequência, falar sobre saúde. Então vamos lá. Direito à saúde. Claro, pessoal. Sejamos sinceros, né? É óbvio que a pessoa idosa ela precisa de mais cuidados em relação à saúde, né? Eu conversava outro dia sobre o quão delicada é a questão da saúde da pessoa idosa. Por quê? Vamos lá, eu saindo daqui, se eu, derrubar alguma coisa no meu pé, me machucar, tiver uma doença, o meu corpo, por eu ser mais jovem, ele tem uma probabilidade melhor de se recuperar. E certamente, se eu for me recuperar, eu vou me recuperar mais rápido. A pessoa idosa não. A pessoa idosa, ela tem uma probabilidade menor de se recuperar e a recuperação ela é muito mais lenta. Então, é evidente que nós precisamos dar uma atenção, colocar uma lupa sobre a questão do direito à saúde da pessoa idosa. Isso não tenha dúvida nenhuma. Os artigos 15, eu estou olhando aqui rapidamente, até o 19, vão tratar a respeito do direito à saúde da pessoa idosa, tá? E basicamente, pessoal, primeira coisa eles falam o seguinte, olha, claro, você vai buscar ali a profilaxia para quem está doente, vai buscar uma forma de recuperação de quem está doente, mas você vai olhar muito para quê? Para prevenção e manutenção da saúde. Por quê, pessoal? Isso aqui é muito menos custoso para o Estado. Já usando de um exemplo aqui dado, é melhor que o Estado, ele vá lá, crie, né, uma academia a céu aberto ali para as pessoas, não cobre por isso e mantenha ali esse espaço, do que ele espere que o idoso envelheça e ele precisa do sistema de saúde em razão do sedentarismo. Certo? Veja, é menos custoso, inclusive, ao Estado essa atitude preventiva. Então, tá ali o foco.
Tá? E aí essa atitude preventiva ela vai ser efetivada por uma série de instrumentos. Então vai ser cadastrada aqui a população idosa para saber os locais em que prioritariamente deve se atender. Vai ter o atendimento geriátrico e gerontológico. Você vai dispor ali de unidades próprias para atendimento. O atendimento domiciliar, certo? Veja, se você se depara com uma pessoa idosa que não consegue se locomover, você vai promover o atendimento domiciliar dela, vai buscar reabilitação, certo? Isso tudo está previsto lá no nosso estatuto. Ainda decorrência do direito, né, do direito à saúde, a questão de fornecimento gratuito de remédios, pessoal. Então vamos lá, gratuidade. Eu vou até abrir uma chave, porque, claro, o que tende a ser com mais ênfase cobrado é a questão da gratuidade de medicamento. Ou seja, a pessoa idosa tem direito aos medicamentos que estão listados ali, né, naquele rol que é publicado e atualizado com alguma periodicidade pela Anvisa. Os medicamentos são dever do Estado. Então, os medicamentos que lá estão descritos, eles podem ser requeridos gratuitamente, né, à pessoa, em favor da pessoa idosa. E não só a pessoa idosa hipossuficiente, a todas elas. Pode ser uma pessoa idosa que tenha condições, mas mesmo tendo condições, ela pode requerer o medicamento? Pode. Deve ser a ela franqueado. Mas veja, mais do que a questão do medicamento, nós temos a previsão também de próteses, órteses, né? Enfim, tudo que for ali necessário para habilitação e reabilitação da pessoa idosa, certo? São ofertados de forma gratuita. E está relacionado com a condição financeira da pessoa idosa? Não, pessoal. Absolutamente não. Outro ponto aqui sobre a questão do direito à saúde é o seguinte, pessoal. Você veda a cobrança, isso aqui é óbvio, né? Mas enfim, a cobrança de forma diferenciada dos planos de saúde. Tem cara de questão de prova isso aqui. Vamos lá. Vamos supor que duas pessoas comparecem ali a uma prestadora dessas de serviços de saúde, a um dos planos, e uma delas tem 50 anos e a outra tem 60. Quando elas chegam lá, falam assim, olha, para a pessoa idosa aqui, o cara que já tem 60 anos, o valor é o dobro. Porque ele está velhinho, né? Ele vai precisar mais do sistema de saúde, então é mais caro. Pode isso? Não pode. Veda-se a cobrança diferenciada dos planos de saúde. Claro, os planos de saúde têm faixas, né, que são estabelecidas em razão da idade. Tudo bem, quanto mais novo, mais barato. Mas essas faixas não podem sofrer uma abrupta modificação nas suas faixas de valores, é um valor proporcional, só pelo fato de ser idoso. Isso é totalmente vedado, tá? Totalmente vedado. Ok? Moçada, outro ponto. O atendimento à saúde, ele vai requerer, na grande maioria das vezes, o comparecimento. Veja, esses dias atrás aí, eu estava gripado, né? Amanheci com a voz, eu ainda estou com a voz um tanto quanto rouca nesse momento, e é repercussão ainda eu não diria nem resfriado, foi da gripe propriamente que eu peguei. E, enfim, né, eu estava mal, eu precisei o quê? De atendimento médico, fui até um atendimento para buscar um medicamento, tomar um antibiótico, cheguei lá, fui e me desloquei para atender, ou seja, eu compareci a uma unidade de atendimento à saúde, certo? Para a pessoa idosa é muito mais difícil do que para mim, por exemplo. Eu peguei meu carro e fui. Talvez a pessoa idosa dirija, mas talvez não. Talvez ela precise pegar uma condução e aí subir, tem dores nas articulações, terá mais dificuldade de locomoção, certo? Será que esse atendimento ele pode ser facilitado? Ou será que ele é perante os órgãos públicos, né, e não tem jeito? Veja, pessoal, como que vai funcionar? Claro, se ela tem condições de se locomover, beleza. Então veja, nós podemos ter basicamente duas situações. Nós podemos ter aquela situação em que a pessoa idosa ela consegue se locomover, tudo bem, e nós podemos ter aquela situação em que a pessoa idosa não consegue se locomover. Na situação em que ela não conseguir se locomover, nós temos que dar uma olhada para ver se esse comparecimento é de interesse público
ou se ele é de interesse privado. Quando eu digo que é de interesse público, é porque o Estado requer que ela compareça para atendê-la. Nessas situações em que é dever do poder público, né, é interesse do poder público ou comparecimento, e ela não pode comparecer, o que vai acontecer? Isso vai se dar no âmbito da própria residência. Ou seja, cabe, né, ao poder público ir até a residência da pessoa idosa, certo? É isso, pessoal. Se é interesse do poder público, tem que ir à residência. Agora, se é interesse privado, você vai admitir procuração. Vai se pedir uma procuração e a própria pessoa que receber essa procuração vai em nome da pessoa idosa para buscar atendimento junto aos órgãos públicos, tá? Claro, eu estou dando um exemplo aqui pensando em hospital, você vai dizer, poxa, mas se o cara está com gripe, não dá para mandar um procurador. Sim, mas às vezes ela precisa simplesmente fazer um atendimento para tirar lá um documento num cartório, né? Precisa pegar, sei lá, ir na Receita Federal pegar algum documento para o imposto de renda, alguma coisa assim, enfim. Nesses casos, se é interesse privado, vai um procurador, se é interesse público, o Estado vai até a pessoa. Tanto é que, em razão justamente dessa questão aqui, nós temos aí a questão do INSS, né? E veja, isso é regra expressa, está lá no parágrafo 6º do artigo 15º, dizendo o seguinte, que em relação ao idoso que está doente, o atendimento por perícia médica para averiguar ali se você vai ofertar a ela, né, por exemplo, uma pensão, e aí precisa passar por perícia para aferição dessa pensão, requer que o perito vá até a casa da pessoa idosa, tá? Ao menos isso na prática, na teoria, né, pessoal? Na prática eu sei que tem alguma dificuldade. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Temos mais repercussão sobre o direito à saúde? Sim, pessoal. Nós temos várias outras repercussões relevantes, como, por exemplo, direito ao acompanhante. A pessoa idosa, no seu atendimento ali, ela tem direito a sempre ter um acompanhante. Até por uma questão de segurança, até porque por uma questão, né, de ela se sentir confortável, né? Nem tanto pela questão da capacidade, porque é o seguinte, pessoal, quando nós olhamos aqui para a pessoa idosa, né, basicamente nós temos o seguinte, em relação à capacidade, ou seja, eu leio aqui capacidade, né, ao gozo das suas faculdades mentais, tá? E aí, se a pessoa idosa, ela tem capacidade, beleza, ela mesma cuida dos seus interesses, pessoal, certo? Ela mesma vai cuidar ali do que disser respeito do que ela precisa, assim, do que ela eventualmente precisar, tá? Basicamente é isso. Aí veja o seguinte, só que pode ser que ela não tenha capacidade, ela não tenha condições, né, ela não esteja ali em condições de cuidar dos seus próprios interesses. E aí, nesses casos, o que nós temos? Nós temos que, né, deixa eu só manter a canetinha azul. Nós temos que, se ela não tem condições, ela não está sob o domínio das suas faculdades mentais, ela será acompanhada e atendida, ou deve estar junto dessa pessoa, quem? O curador. O curador, que é a pessoa nomeada ali para o idoso que está interditado. Tá? Então é quem cuida dos interesses civis da pessoa idosa, ou pelos familiares. Certo? Ou pelos familiares. Tá? Quando você você vai lá ser, né, você vai ser atendido ali pelos familiares. Veja, importante que eu coloque aqui para você, vou até mudar. O curador vai ser quando? Vai ser quando está interditado, que é a principal e a maior parte das vezes, ou se não for encontrado, familiar. Às vezes a pessoa tem familiar, né, mas chega lá a pessoa idosa, você não encontra o seu familiar e percebe que ela não tem capacidade, ela não está no pleno gozo ali das suas faculdades mentais, tá bom? Beleza, pessoal. E nós temos ainda uma outra situação que corre por fora aqui,
corre por fora nesses casos em que não tem capacidade, que eu vou puxar aqui vou puxar uma setinha preta, que é o atendimento direto pelo médico. Veja, isso aqui, pessoal, se dá o seguinte: quando houver risco de vida, chega lá a pessoa idosa, ela está infartada, aí veja, ela está infartada, ela não tem condições de tomar decisão, ela não tem capacidade naquele momento, seja porque já não tinha, ou seja porque a partir da doença dela ela não tem. Você não tem curador, não encontra o idoso, você faz o quê? O médico decide, gente. Tá? E também quando, mesmo que não seja uma situação de urgência, como é o caso de vida ou morte ali, né, nessas situações de risco de vida, mas quando o quê? Quando você não encontrar o curador ou familiar. Aí o próprio médico vai tomar a decisão. Certo? Veja, nesse caso aqui ainda, deixa eu só colocar aqui, o próprio médico toma a decisão. E é importante que você saiba ainda que nesse caso aqui, tem que comunicar o MP. Por que vai comunicar o MP? Porque o Ministério Público é quem tem o dever de averiguar melhor essa situação para ver se não está tendo algum tipo de abandono, se essa pessoa idosa não está sendo abandonada de alguma forma. E aí, claro que o Ministério Público vai entrar em cena. Tá? Para encerrar essa parte, né, do direito à saúde, e também para encerrar esse bloco, já está passando aqui dos 30 minutos, o que é importante que você fique ligado, pessoal? É importante que você fique ligado o seguinte: toda vez que alguém, né, da área de saúde, que tiver contato com a pessoa idosa da área de saúde, tiver uma suspeita, veja, basta a suspeita ou a confirmação, que aí fica mais fácil, de violência, o que ela faz? Claro, violência contra a pessoa idosa. Chega lá, o médico, né, vai atender uma pessoa idosa, pede para ela desabotoar a roupa para ver lá medir os batimentos cardíacos, para ver o pulmão, se está tudo certo, e aí encontra algumas escoriações e vê que isso é a partir de agressões, certo? Numa situação dessa, o que o médico faz? Não faz nada? É óbvio que não. Nós temos a previsão, pessoal, de notificação compulsória, ou seja, cabe a quem tomar conhecimento disso notificação compulsória. Ou seja, quando eu falo que é compulsório é porque você é obrigado. Inclusive, se ele não fizer isso, você vai ver ao final da norma que há uma infração administrativa. Você vai pagar uma multa por isso. Certo? Então, suspeita ou confirmação de violência gera a necessidade de quê? De comunicar quem? Quem, pessoal? Você vai comunicar a autoridade policial, vou colocar assim, a polícia, você vai comunicar o Ministério Público, ou você vai comunicar o Conselho, pode ser o Conselho Nacional, pode ser o Conselho Estadual, ou pode ser o Conselho Municipal do Idoso. Veja, você pode comunicar qualquer um, mas tem que comunicar. Certo? Qualquer um. Você não precisa comunicar todos. É esse, ou esse, ou esse. Certo? Mas precisa ser alguém que precisa ser comunicado. Beleza? Show, pessoal? Tá. E aí, o que é violência, pessoal? Vejam. É qualquer tipo, né, de ação ou omissão que possa gerar ali o quê? Né, morte, dano, sofrimento, seja um sofrimento físico, seja um sofrimento psicológico, será considerado como violência e deve ser vedado. Moçada, sobre o direito à vida, né, veja, foi o mais extenso, o direito à saúde, e foi o mais extenso, nós vimos tudo isso. Temos ali prevenção, manutenção da saúde, gratuidade, a vedação de cobrança diferenciada em plano de saúde, a questão do comparecimento que, se não for possível, vai ser na residência, se de interesse público ou por meio de procurador, se de interesse privado. Aí nós vimos o direito acompanhante, discutimos a questão da capacidade e, por fim, falamos sobre a necessidade de notificação compulsória nos casos de suspeita ou confirmação de violência. Tá bom? Beleza? Vou fazer um
break aqui e volto na sequência a partir deste ponto para nós falarmos sobre os direitos fundamentais que restam. Muito obrigado.